Olá, meus amigos do canal Spook Houses, Casas Assombradas. Rodrigo aqui novamente para o nosso bate-papo semanal. Faz tempo que a gente não acha um assunto para bater um papo, para discutir, para conversar. E hoje eu trago a vocês um assunto, mas é um assunto complicado. Como vocês viram aqui, que eu sei que vocês olham nessa chamada. É uma chamada complicada, é um assunto complicado, é algo que a gente deve realmente questionar para entender, pelo menos de uma maneira esmiuçada, já que essa pessoa não foi clara o suficiente e eu acho que ela não tem a intenção de ser clara porque ela ganha não sendo clara. E vocês vão entender o que eu vou falar, tá? Eu acho que desde que a Igreja Católica inventou os seus males, nós temos medos reais do mundo espiritual. Mas como assim um medo real de um mundo espiritual que ninguém vê? Todo mundo aqui tem medo de coisas que possam vir a puxar o seu pé à noite. Claro, tio Spook, não quero ninguém puxando o meu pé, tadinho do meu pé, deixa o meu pé dormir. E é verdade, nós temos medos de coisas fantasiosas. Existe um mundo espiritual ou um mundo que realmente é um mundo desconhecido para aqueles que não veem, não sentem, não acreditam, mas é aquele dilema, né? Eu não acredito em bruxas, mas que elas existem, elas existem. Sem dúvida. Eu acredito em alienígenas, mas, né? Vai saber se eles existem ou não. A grande maioria aí acho que pensa dessa maneira, né? Por deduções se existe ou não existe, o que importa é, sabemos que existem mundos que nos acompanham. O mundo espiritual é um mundo que nos acompanha. E, infelizmente, nossos medos estão relacionados ao desconhecido. Hollywood usa muito disso. Hollywood adora usar alegorias, histórias, crenças contra nós mesmos. Quer dizer, uma casa assombrada, uma televisão assombrada, uma boneca assombrada, um cachorro possuído, aquelas coisas. Tudo que está ao nosso redor torna-se um objeto de desejo para Hollywood, para criar alegorias, arquétipos e, obviamente, nos assustar. Agora, na mídia, recentemente veio uma dessas sensitivas e médiums famosas da televisão que tem a sua história e gera muita discussão tudo o que ela faz, né? As pessoas olham com o pé atrás, por quê? Porque, de novo, é o chutódromo, as pessoas chutam, acreditam em coisas fictícias e essas pessoas que são os antigos médiuns, os antigos sensitivos, que não estudaram, não se aprofundaram, não perderam seu tempo lendo Madame Blavatsky, Paracelsus, Cornélios Agripa, Geraldo Encausse, não fizeram uma escola dentro de uma ordem esotérica, para esmiuçar, não é mesmo? Não foram em outros lugares do mundo para pegar o seu conhecimento, mas sim viveram na possibilidade de ganhar dinheiro sobre o que elas falam. Não vou citar nomes, mas a gente vai citar a notícia. A notícia é alarmante. Por quê? Espíritos transam com seres vivos durante a noite. Com seres vivos, quer dizer, com animais também. Animais são seres vivos. Uma lagartixa é um ser vivo? Então espíritos atacam lagartixas, baratas, ratos. Assim, falta discernimento nas palavras. E isso complica. Então vamos lá. De passagem pelo Rio de Janeiro para lançar o livro, a famosa, ou simplesmente, revelou segredos sobrenaturais durante entrevistas. Muito bem. Segundo ela, existem entre nós espíritos obsessores que são verdadeiros vampiros do sexo e que durante a noite podem transar com a gente enquanto dormimos. Quer dizer, de novo, quando o Kid Bengala morrer, eu juro, eu acho que eu vou me matar ou eu vou correr daqui para muito longe. Porque você imagina, se o espírito transa com a gente enquanto a gente dorme, o Kid Bengala vai fazer um estrago na humanidade. Dona Sensitiva, tá faltando discernimento. Vamos lá, vamos tentar entender o que essa pessoa falou. Eles são íncubos e súcubos, espíritos provenientes do baixo astral, quer dizer, é tudo proveniente da Xuxa, né? Porque a Xuxa que tem lá a Xuxa e o baixo astral.
Eles costumam se alimentar de energia de suas vítimas e causam fadiga, dificuldades para dormir e até impotência. Meu Deus do céu. Então é o seguinte, eu não conheço ela, nunca tive contato com essa pessoa. Eu tentei ver alguns vídeos dela, mas é impossível assistir um vídeo dela porque realmente não tem nexo. Críticas à parte, minha opinião à parte, eu acho que para quem é inscrito do meu canal, minha opinião realmente conta. E quem gosta dela, fique com ela, porque assim, eu quero deixar claro algumas coisas. E vocês sabem que o Tio Spook aqui, ele é incisivo, ele é crítico, né, eu bato em algumas coisas porque eu acho que nós temos que explicar a parte técnica antes mesmo de buscar um alarde nas pessoas. Crianças de 12, 13, 15 anos que leem uma notícia dessa, o que acontece, dona Sensitiva? Será que elas vão transar? Será que elas vão falar, eu não vou ter relações sexuais com ninguém porque vai que um vampiro gruda em mim e me tira a vitalidade, me gera impotência e eu nunca mais vou ter relações com ninguém na minha vida? Ou, não, porque se eu tiver relações sexuais e pegar um negócio desse, eu posso criar uma doença espiritual e sair por aí passando e infectando as pessoas. Então eu acho muito ruim quando sai uma notícia desse tipo, porque a cabeça das pessoas criam esses universos hollywoodianos e quem divulga essas notícias eu acho que deveria estar em Hollywood fazendo os filmes porque é muito parecido, né? Eu realmente fico chateado com esse tipo de proliferação de conhecimento vazio. Vamos lá. Todo mundo aqui sabe, independente de crença, credo ou fé, que nós temos um universo paralelo, que é o nosso universo espiritual, que nos acompanha, que nos auxilia, e todo mundo aqui já teve uma experiência, tá? Todo mundo aqui já sentiu coisas, cheiros estranhos, arrepios, ou teve paralisia do sono à noite, ou teve dificuldades para dormir, porque sente presenças, ou sente observado, ou sente tocado. Não tem como fugir disso. Não tem como falar, eu não sinto nada disso. É mentira. Uma hora na sua vida você passou por isso, ou você ainda vai passar por isso. Por quê? Porque o mundo espiritual, ele realmente está criando muita força contra o mundo físico. Mas por que criando força contra o mundo físico? O mundo espiritual hoje, ele está repleto de energias densas, energias negativas, energias que são nocivas ao ser humano, porque advém do universo físico, advém do mundo físico. O mundo físico e o mundo espiritual, eles estão conectados, eles estão relacionados. O que acontece num reflete no outro, o que acontece no outro reflete em um, ok? Nós temos vários pontos de energia no nosso corpo que se conectam ao que nós chamamos de partes, tá? Então nós temos a nossa estrutura física, nós temos o nosso mundo emocional, nós temos o nosso mundo mental, tá? E dentro desses universos existe o nosso mundo, dentro do mundo emocional nós temos o mundo sexual ou o mundo amoroso, ok? Todo mundo aqui já sofreu por amor? Claro que já. É horrível. Eles se conectam, lembra que eu falei? Então os mundos se conectam. Você, por exemplo, acha que está sendo traído, você sente a dor da traição, você sente a tristeza batendo no seu peito, o aperto no peito. O mundo mental agindo sobre o mundo emocional, que age sobre o mundo físico. Perfeito. Dentro do mundo emocional, então, nós temos os desejos, seja um desejo de amor ou um desejo instintivo de sexo. Perfeito, tá? O amor, obviamente, vamos usar um termo subjetivo, mas o amor está dentro do seu coração e o sexo estaria próximo à região do seu órgão sexual. Vamos separar, tá? Quando você transmuta essa energia sexual e você começa a amar a pessoa que está com você, a amar o seu parceiro, você deseja coisas melhores do que só um impulso sexual. Você quer carinho, você tem atenção, você tem compaixão, você tem felicidade, você tem todas as coisas boas para transparecer, ou fornecer, ou passar à pessoa que você gosta. Mas em certas etapas da nossa vida, nós estamos só atrelados aqui
a energia sexual. Não é errado. Por quê? Porque nós estamos descobrindo o nosso corpo. No momento que estamos descobrindo o nosso corpo, os desejos são aflorados. E nós procuramos parceiros, nós procuramos pessoas para poder ter essas relações, experiências e nos preparar para uma jornada na vida na qual uma hora você vai encontrar uma pessoa especial e você vai entregar-se de corpo, alma e amor. Perfeito. No mundo espiritual, nós temos diversos tipos específicos de obsessores, que eles são criados a partir do nosso mundo físico. O nosso mundo físico polui o mundo espiritual com desejos sexuais, desejos instintivos, com drogas, com festa, folia, farra, com todas aquelas porcarias que a gente vê, né? Parece o carnaval, não é mesmo? Carnaval é a hora da gente botar os bichos pro mundo, porque depois vem a Páscoa, você se purifica, né? Fazendo ali o resguardo, a purificação da Páscoa, e aí você está preparado para o ano, né? Que é uma grande idiotice, mentira. Não, assim não funciona, mas a cabeça dos brasileiros funciona dessa maneira, da grande maioria. Esses obsessores, eles são elaborados por parte de pontos de energia que são liberados pelo ser humano. Então, se você está procurando atividades sexuais, você quer novos parceiros, parceiras, e você quer esse desejo, você vai vibrar esses desejos. E quando você vibra esses desejos, você joga para o mundo espiritual as suas formas de pensamento de eu quero um parceiro ou uma parceira sexual, eu só quero sexo. Não quero mais me apaixonar por ninguém, não quero mais me envolver com ninguém. Principalmente isso ocorre quando as pessoas quebram o casamento ou não estão mais afim de ficar casadas e saem por aí como se fosse um momento de purificação, né? Tipo, eu vou chutar os bichos até eu voltar ao meu eixo e procurar uma nova pessoa para amar. Quem é ex-casado, né, solteiro e passou pelo processo de divórcio, sabe exatamente do que eu estou falando. Eu tenho muitos amigos que 10 anos de casamento, a primeira coisa que eles fizeram no momento de separação foi: cara, agora eu quero relaxar, quero ir pra folia, quero curtir, quero conhecer pessoas novas, quero me entregar a paixões e depois eu penso em me envolver. É natural, é normal isso acontecer. E aí quando você joga essa intenção no mundo espiritual, o mundo espiritual lhe devolve essa intenção atraindo pessoas para você. Só que essas pessoas, elas são atraídas a partir do momento que elas também têm essa mesma vontade. Você está atraindo os seus desejos, atraindo os desejos dos demais. Beleza. O que acontece é, na mesma proporção que isso vem o que nós chamamos de obsessores sexuais. O que são obsessores sexuais? São obsessores, são criaturas que já foram seres humanos, ou dona sensitiva, explica para as pessoas. Então nós temos obsessores que já foram seres humanos, que eram apegados à energia sexual, a sexo, à compulsão sexual, e que, após o seu falecimento, ainda permaneceram na matéria, apegados ao sexo, à energia sexual, e eles se conectam às pessoas que procuram esse tipo de coisa. Onde existem o maior índice desses tipos de seres? Em lugares que são os inferninhos, não é? Casas de entretenimento masculino, né? Existem por quê? Porque as garotas de programa que frequentam esses lugares, elas atraem essas energias para quê? É a sensualidade, elas procuram pessoas atraindo por meio desses obsessores. Então, o homem casado que está lá, ou solteiro, sei lá, está lá bebendo no bar, essas garotas de programa conseguem projetar as formas de pensamento de venha fazer amor comigo porque eu preciso do seu dinheiro. Elas não estão apegadas ao amor em si e elas carregam esses obsessores pelo exercício da sua prática, que é o quê? A prostituição. Ok, bares podem ter esse tipo de coisa? Podem. Lugares de shows podem ter? Pode. Por quê? Onde existe esses entretenimentos, a chance é grande de ter esses obsessores. Eles podem caminhar junto com obsessores de droga? Deveras. Em alguns momentos, dependendo dos ambientes, os obsessores de droga e os obsessores sexuais podem sim coexistir.
Muito bem, então vai lá você, né, todo pomposo, todo bonitão, dentro de uma casa de entretenimento adulto, você está solteiro, acabou o seu casamento e tal, você vai e frequenta esse lugar. Na hora que você está nesse lugar, um obsessor desse tipo vai ficar te rodeando. Por quê? Porque ele quer que você tenha relações sexuais com aquela mulher. Isso faz com que a energia sexual torne-se um ponto forte para que esses obsessores eles consigam existir cada vez mais. Por quê? Uma das maiores fugas de energia, do corpo de energia de um ser humano, encontra-se no sexo. O sexo, muitos médiums bons e sensitivos bons sabem que o ato sexual é um ato onde acontece um fluxo muito grande de energia. Além, obviamente, da movimentação dos corpos, os pontos de energia eles ficam mais excitados. Não é excitados de desejo, mas excitados repletos de energia, porque o fluxo ele vai subindo e descendo, tá? E isso faz com que o seu corpo de energia fique maior, maior e maior. Qualquer obsessor que estiver ao seu redor, ele vai se sentir atraído. Principalmente os de sexo, que vão chegar perto e vão se alimentar dessa energia. Mas o pior é o seguinte, existem pessoas que têm a facilidade ao final do seu ato sexual de liberar essas energias. Por que o seu corpo fica tão cansado e as pessoas deitam e dormem? Porque o ato sexual ele acontece por meio de uma explosão de energia no final que libera essa energia e essa energia é eliminada do seu corpo. O excesso é eliminado, uma parte absorvida e o excesso é eliminado. Então o seu corpo fica extremamente fraco até você se recompor. Só que, ao final, esse obsessor se alimenta e vai embora. Mas alguns não. Alguns conseguem se conectar às pessoas. E se conectam aonde? Numa região próxima aos órgãos. Porque existem muitos pontos perto dos órgãos sexuais. Existem pontos, por exemplo, o ponto da família, o ponto do instinto, o ponto do sexo, o ponto da matéria e outros pontos que essa sensitiva não conhece, porque somente um grande professor acupunturista, um grande mestre Qigong, um grande professor de artes desse tipo, as artes, né, de manipulação de energia, consegue distinguir. Então ele pode se conectar ao ponto da família de uma pessoa e arruinar uma família por meio de quê? Ah, tio Spook, ele vai possuir a pessoa e a pessoa vai sair atacando todo mundo. Não, não tem nada de possessão, não tem nada desse tipo. O que acontece é, ele vai passar uma vibração por meio dos pontos de energia que ele estiver conectado à pessoa. A pessoa vai receber essa sensação desse obsessor e essa sensação vai irritar o corpo de energia dessa pessoa, causando uma irritabilidade nesse ser. Nesse ser, digo, na pessoa, não é mesmo? O ser ali que está conectado está se divertindo, porque ele é imperceptível aos olhos desse ser humano. Então o que acontece quando ele se conecta e faz essas descargas de emoção, de instinto, de pensamentos, é uma sensação que ele libera. Ele faz com que a pessoa brigue com a família, fique nervoso, fique irritado, tenha instintos mais impulsivos, e aí gera confusão dentro de casa. Por quê? Porque essa pessoa vai ficar tão irritada, que qualquer coisa, qualquer cobrança, qualquer atitude que o seu parceiro, parceira ou membros da família de uma pessoa venha a cometer contra ele, ele vai ficar irritado e vai descontar nos outros. E ele vai começar a achar que o relacionamento dele tá uma meleca, que a família dele tá enchendo muito o saco e ele não quer mais continuar tendo elos familiares, dentre outras coisas. As piores coisas que podem acontecer, por exemplo, alterações de estima de um ser humano. Pode. Então ele pode ter altos e baixos constantemente e ele pode ter distúrbios sexuais. Por que distúrbios sexuais? Porque uma vez que o obsessor ele se alimenta dessa energia, ele vai querer que essa energia continue sendo ativa. Então ele vai fazer com que a pessoa procure novos parceiros, novas parceiras, ou seja, pode ter até uma vontade de ter relações com outro sexo, tá? Ou do mesmo sexo,
dependendo do que é a pessoa, né? Se é heterossexual, homossexual, sei lá, hoje nós estamos num mundo tão vanguardista. Então as pessoas vão procurar pessoas do mesmo sexo, do sexo diferente, vão começar a misturar drogas durante o ato sexual e aí começa a ter os delírios, começa a sair do normal, começa a ter experiências horrorosas, começa a entrar em sadomasoquismo, começa a entrar em coisas que são, né, muito pesadas ao ser humano. E ele não sabe o porquê ele está fazendo isso, porque ele acha que é natural dele. Ele acha que é normal para ele, ou ele acha que é dele isso. E não é. Muitas vezes é um obsessor sexual. Mas, de novo, a gente tem que colocar alguns pontos aqui, porque nem tudo é espiritual. A hipotência, por exemplo, que essa moça coloca, ela diz que não, porque podem causar hipotência. Gente, o ser humano, ele tem problemas físicos, emocionais e mentais. O outro problema são problemas espirituais que podem influenciar os órgãos por meio de energias, descarga de energias negativas ou colocando energias ruins sobre os órgãos, tá? Isso é utilizado muito no conhecimento na China, na Índia, nas Filipinas, no Japão, na Austrália, só que aqui não chega esse conhecimento, tá? Aqui a medicina tradicional e a Igreja Católica ainda são muito fortes sobre esses assuntos e não permitem esse tipo de liberação de conhecimento, tá? Até porque eles também não conhecem. Então não podemos justificar uma hipotência sexual por meio de obsessores. A hipotência sexual pode ser causada por um transtorno emocional, por problemas emocionais que um ser humano esteja passando, ou seja, se você tem problemas financeiros, você não vai querer ter relações sexuais. O teu problema financeiro vai chamar muito mais atenção do que uma noite de amor. Se você tem problemas emocionais, distúrbios seríssimos, você não vai procurar ter relações sexuais. A maioria das pessoas buscam ter relações sexuais quando elas estão bem, estão felizes, estão contentes, estão muito bem com o seu parceiro, com a sua parceira. Qualquer coisa que possa abalar a estrutura mental ou emocional do ser humano afeta no seu sexual. Então a hipotência não pode ser justificada por problemas de obsessores. Quando tudo isso está absolutamente normal e a pessoa está sofrendo por hipotência, aí pode-se cogitar a possibilidade de entrar a questão espiritual sobre ou sob a hipotência sexual do indivíduo. Então, assim, tomem muito cuidado com as coisas que vocês leem na internet. Esse tipo de notícia foi me encaminhado por muitos inscritos que queriam saber se isso era verdade ou não. Então, gente, eu não sei o que ela falou no livro dela, eu não sei qual é a opinião dela sobre essas coisas, e eu acho que é o seguinte, soltar uma notícia dessa, na maneira como foi colocada, é um grande erro. É um grande erro porque causa um alarde para as pessoas dizendo, ó, tem uma AIDS espiritual passando por aí. É a mesma coisa. As pessoas vão falar, cara, quer dizer, agora que só faltava, eu vou ter relações sexuais porque eu quero, porque eu gosto, porque eu preciso, é uma liberação de energia natural de um corpo humano, e aí vai ter gente, né, dizendo que não, você pode pegar uma doença espiritual. O cara nunca mais transa, o cara não sai mais de casa, o cara vai ficar trancado numa bolha ali com uma mãe de santo do lado, benzendo ele 24 horas. Gente, de novo, assistam os meus vídeos, prestem atenção em tudo que o tio Spook fala, tá? Eu convivo com isso há 15 anos, eu trato pessoas há 15 anos, eu ajudo muita gente, eu já vi muita coisa acontecendo sexualmente aos indivíduos, tá? E assim, o que eu falo é real, é factível, é palpável, ou seja, no sentido de existe uma ciência atrás disso, existem estudos atrás disso, estudos o quê? Científicos. Por que científicos, tio Spook? Porque já foi comprovado que energias afetam os órgãos, energias. Não precisa colocar que é um espírito, um obsessor, que é o que for. São energias que afetam órgãos, tá? Por exemplo, câncer. Eu tenho muitos pacientes com câncer. Pessoas me procuram, tio Spook, eu tô com câncer, me ajuda, tô com câncer no pulmão, tô com câncer de mama, tô com câncer no estômago, beleza. Quando você retira a energia do câncer, ou enfraquece a energia dele, os seus órgãos, ele se recupera e faz com que o próprio sistema do organismo combata o câncer. Então, quando você se corta, você não se cura. Algumas pessoas levam 2, 3 dias, uma pessoa pode levar uma semana
Cortou, você vai ver que forma a casquinha. Por quê? Porque o seu corpo tem o princípio da autorrecuperação. A mesma coisa com os órgãos. Quando a gente retira a energia ruim de um órgão, automaticamente ele começa a se fortalecer. E os remédios que as pessoas tomam, eles têm um efeito muito maior, porque o organismo torna-se mais aceitável, ele aceita, ele permite com que isso ocorra, com que a cura ocorra. Isto é estudado no Oriente, mas aqui no Ocidente a gente acredita ainda em Papai Noel, Coelhinho da Páscoa e nessas melecas que são criadas pelo mundo espiritual, sendo distorcidas na cabeça de médiuns sensitivos que são estrelinhas de televisão. Então o que eu falo para vocês, pelo amor de Deus, estudem, busquem, fuçem, questionem e aprendam. É assim que funciona. Não acreditem numa simples notícia dessa, porque vai causar um alarde, vai causar uma síndrome do pânico geral, onde as pessoas vão buscar saber nome do parceiro, endereço do parceiro, o que ele faz, onde ele frequentou e se tem obsessores. Daqui a pouco vocês vão fazer isso, né? Vão sair para conhecer pessoas, seja, sei lá, até mesmo no Tinder, até mesmo nessas plataformas aí de encontros virtuais. Você já foi mãe de santo? Vai numa mãe de santo que ela vai fazer um diagnóstico, eu quero que ela diga se você tem obsessores sexuais ou não, porque eu não vou ter relações com você se você tiver obsessores sexuais, né? Tem casais que pedem para ter relações sexuais, pedem exame, né, de AIDS, doenças sexuais. Beleza, daqui a pouco vocês estão pedindo laudo para mãe de santo também. Então, por favor, vamos ter o discernimento, vamos ter o bom senso. Não se deixem levar por mãe de santo, pai de santo de mídia, porque não foi comprovado nada, tá? Nem mesmo a eficácia deles foi comprovada. Eu tenho muita gente que vem aqui do canal, vem pra mim, dizendo que, teve aqui uma pessoa famosa, né? Teve aqui uma pessoa famosa desses sensitivos da Rede TV, da SBT e tudo mais, que só pioraram a minha casa. O senhor pode vir aqui em casa? Já tive. Tá? E teve gente que eu já fui fazer a gravação, tá lá no meu canal de limpezas de casa, que trabalhou na Rede TV e disse que realmente conheceu os famosinhos e os famosinhos, eles não são tudo isso não. Fizeram o cara perder a sua crença, para vocês terem uma ideia. Porque o cara viu tanta besteira que esses caras estavam fazendo que eles perderam a fé. O cara não tinha uma crença. E o cara nem queria que eu fosse na casa dele, a mulher é que obrigou, porque um desses sensitivos famosos acabou tirando a fé dele. Então assim, gente, o que eu falo para vocês é tomem muito cuidado. Estudem, pesquisem, aprendam, conheçam e aí sim, questionem esse tipo de notícia, porque é alarmante, tá bom? Bom, foi um vídeo longo, mas eu espero que vocês tenham entendido como o processo funciona. Foi só um resumo, por incrível que pareça, porque tem muitas coisas relacionadas ao mundo físico e o mundo espiritual que deve ser dito, deve ser aprendido e não é nesse vídeo que a gente vai falar, tá bom? Muito obrigado a todos. Se vocês gostaram, compartilhem, divulguem, mostrem esse vídeo para todo mundo que tem dúvida, que realmente recebeu essa notícia, não sabe o que é. Compartilhem aqueles que precisam entender melhor o mundo espiritual, como tudo isso funciona, tá? Para que as pessoas não fiquem com caraminholas na cabeça, não pensem besteiras e comecem a ter traumas, medos, fobias de relações sociais com as pessoas, tá bom? E por favor, deem um pulo lá na nossa lojinha casasassombradas.com.br, tem coisa legal lá para você, para sua família, para dar de presente, vale a pena. Bom, vejo vocês nos próximos vídeos e esqueçam essa notícia e se concentrem onde tem bons sustos a todos nós.